Será que agora vai? O acordo União Europeia-Mercosul teve finalmente suas negociações concluídas no início de dezembro em Montevidéu, mas ainda não foi assinado, o que é necessário para, de fato, colocá-lo em prática. A conclusão das negociações, no entanto, dá início ao encaminhamento dos documentos para que o acordo seja finalmente firmado. Um grande passo, por assim dizer, ainda que a birra de alguns países como França e Polônia possa emperrar a implementação da parceria. Parceria essa que está prestes a criar um dos maiores acordos de livre comércio e investimentos do mundo, abrangendo uma população total de mais de 700 milhões de pessoas. Mas quais seriam as vantagens e as desvantagens para o Brasil nesse acordo? Onde o país sairia ganhando e onde poderia sair perdendo? É justamente isso que nós vamos abordar e esclarecer a partir de agora nesta primeira edição de 2025 do DW Revista. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição eu me conecto com Bruxelas, onde está a minha colega de DW, a repórter Jamília de Oliveira. A Jamília produziu uma reportagem sobre o acordo União Europeia-Mercosul e, para isso, ouviu especialistas como Edmilson Costa da Silva, da Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, e Larissa Bombardi, pesquisadora na área de agrotóxicos no Brasil. O Brasil é um dos países que mais importa e usa agrotóxicos no mundo. Mas de onde vêm esses agrotóxicos? A maioria vem da Europa. De fato, 5 de 10 agrotóxicos usados no Brasil, vindo da Europa, são banidos na própria Europa. Quer dizer que a Europa exporta agrotóxicos para o Brasil que são banidos nos próprios países. Em Montevidéu, no Uruguai, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo União Europeia-Mercosul representa uma situação win-win, ou seja, de vantagens para ambos os lados. E é justamente isso que a gente vai discutir nesse episódio, com foco no Brasil, que tem na União Europeia o seu segundo maior parceiro econômico, atrás somente da China. Fato é que esse acordo se arrasta por décadas, quase desde a criação do próprio Mercosul, que foi fundado em 1991. As negociações com a União Europeia para o Tratado de Livre Comércio começaram cerca de 3 anos depois, em 1994. Desde então, foi um vai e vem interminável que se arrasta por mais de 3 décadas. Afinal, foi em 22 de dezembro de 1994 que autoridades sul-americanas e europeias assinaram em Bruxelas uma declaração solene conjunta manifestando interesse em um acordo de cooperação entre os dois blocos. E é justamente em Bruxelas, capital da Bélgica, também sede da União Europeia, onde está a repórter da DW, Jamília de Oliveira, cobrindo o assunto. Jamília, muito bem-vinda ao DW Revista, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que tem sido possível perceber nos bastidores em relação ao acordo, tanto do lado europeu quanto do lado sul-americano? Então, Guilherme, aqui em Bruxelas se ouve muita frustração sobre esse acordo. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que considera o acordo inaceitável. E os fazendeiros franceses são muito contra também, porque eles não querem competir com os produtos mais baratos da América Latina. Além disso, alegam que a qualidade desses produtos não chega à qualidade dos produtos europeus. A Itália e a Polônia também têm objeções, mas isso não significa que o acordo não vai sair. Na verdade, a Europa precisa muito desse acordo, por questões econômicas e políticas. O acordo, como ele está agora, prevê a redução de tarifas comerciais e a facilitação de investimentos. A Europa poderá exportar, por exemplo, carros e agrotóxicos para o Brasil com taxas baixas, sujeitos a cotas. Aqueles que são a favor do acordo destacam o potencial econômico e político de criar a maior zona de comércio livre do mundo. Já os que são contra lamentam os impactos negativos para o meio ambiente e a competição de produtos mais baratos do exterior. Jamília, então é fato que o acordo pode mesmo sair do papel, né? Ou melhor, neste caso, finalmente entrar no papel, já que a assinatura marcaria o fim de uma longa espera para que a parceria finalmente entre em vigor.
Então, quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajou para Montevideo no início de dezembro, a fofoca aqui era que se ela vai, é porque vai acontecer. Mas, de fato, a gente ainda não sabe se realmente vai entrar em prática. A estratégia da Comissão Europeia é dividir o acordo em uma parte comercial e outra parte política, porque assim não será necessário o apoio de todos os países da União. Para aprovar a parte comercial, basta o apoio de 15 dos 27 países da União Europeia. Depois disso, o texto ainda tem que ser aprovado pelos congressos dos países do Mercosul e pelo Parlamento Europeu, o que deve acontecer, no melhor dos cenários, no segundo semestre de 2025. Vale a pena lembrar que 5 anos atrás, em 2019, a gente já estava exatamente no mesmo ponto que a gente está agora, Guilherme. A União Europeia tinha chegado a um acordo com os países do Mercosul, mas aí tudo travou. Esse acordo de 2019 foi fechado durante uma cúpula do G20 em Osaka, no Japão. Mas alguns países europeus, principalmente França, Polônia e Áustria, se opuseram bastante ao texto, tendo o aumento do desmatamento no Brasil, na época sob o governo de Jair Bolsonaro, servido de argumento, com os europeus mostrando-se preocupados com o impacto ambiental devido ao acordo. E com isso, em outubro de 2020, o Parlamento Europeu aprovou outro texto posicionando-se contra a parceria. Com Lula eleito em 2022, a Europa voltou a demonstrar interesse na retomada das negociações, embora o governo Lula tenha reexaminado uma série de condições que haviam sido negociadas no governo Bolsonaro. Jamília, um dos principais empecilhos para a assinatura do acordo é a carne brasileira. Como é que está essa questão? Foi percebido algo de diferente nesse sentido? Esse assunto da carne é bem delicado. Recentemente, um deputado francês chegou até a comparar a carne brasileira com lixo no Parlamento Europeu. E isso já resume muito bem o debate. Os críticos europeus alegam que a qualidade da carne brasileira não é suficiente. Uma das questões, por exemplo, é o uso de hormônios e agrotóxicos banidos na União Europeia. Por exemplo, o estradiol, que é um hormônio de crescimento usado nas fêmeas. É um hormônio que é produzido pela própria vaca. E desde outubro do ano passado, a União Europeia barrou importações de carne bovina de fêmeas do Brasil, devido ao uso do estradiol. Agora, no Brasil, especialistas dizem que o hormônio não chega a danificar a saúde humana, porque ele é expelido pelos animais muito antes do abate. Então, a questão é se a gente está debatendo a saúde humana aqui ou uma forma de protecionismo. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. No fim das contas, o acordo União Europeia-Mercosul seria uma troca de produtos e serviços oferecidos por ambos os blocos, porém com tarifas menores ou até mesmo zeradas. Ou seja, teria menos burocracia para a compra e venda ou para a exportação e importação desses produtos e serviços. O Brasil, por exemplo, seguiria exportando alimentos como café, cacau, vegetais e frutas, além de minérios e celulose, mas com condições mais favoráveis no acesso ao mercado europeu. Da União Europeia, o Brasil importaria produtos como máquinas, equipamentos, veículos, produtos farmacêuticos e medicinais, além de materiais à base de petróleo, com custos mais baixos devido à redução dessas tarifas e das barreiras comerciais. Jamília, a gente sabe que o Brasil depende do agro para manter o PIB em crescimento, né? Mas explica pra gente as controvérsias que esse acordo pode trazer, principalmente para esse setor. Olha só, Guilherme, essa é a questão que eu achei mais interessante na minha pesquisa. Uma das razões por que os críticos europeus não querem os produtos brasileiros, carne, a soja e tal, é o uso dos agrotóxicos no Brasil. O Brasil é um dos países que mais importa e usa agrotóxicos no mundo. Mas de onde vêm esses agrotóxicos? A maioria vem da Europa. De fato, 5 de 10 agrotóxicos usados no Brasil, vindo da Europa, são banidos na própria Europa.
Quer dizer que a Europa exporta agrotóxicos para o Brasil que são banidos nos próprios países. Especialistas brasileiras, como a pesquisadora Larissa Bombardi, chamam isso de colonialismo químico, já que os agrotóxicos causam muito prejuízo à saúde e são usados como armas químicas pelo agronegócio no Brasil, para expulsar comunidades quilombolas ou indígenas das próprias terras. Agora, se o acordo Mercosul sair, a Europa pudesse exportar ainda mais agrotóxicos, pagando menos taxas. Nesse caso, os produtos tratados com agrotóxicos banidos na União Europeia voltariam para o mercado europeu. E muita gente na Europa não quer isso. Quer dizer que a União Europeia baniu vários agrotóxicos porque eles são tão perigosos, mas ela não tem problema de repassá-los para o Brasil e ainda lucrar com isso. Mas quando o Brasil quer vender esses produtos de volta para a Europa, aí a Europa grita, né? Isso sim, Guilherme, claramente é um duplo padrão. Em 2023, por exemplo, o Brasil exportou mais de 46 bilhões de dólares para a União Europeia e importou cerca de 45 bilhões. Quais seriam, portanto, as vantagens econômicas para o Brasil caso o acordo entre em vigor? Especialistas calculam um crescimento do PIB para o bloco Mercosul e para o bloco europeu, embora a União Europeia lucre mais. Segundo uma estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para o Brasil, o acordo provocaria um crescimento de 0,46% no PIB até 2040. Mais exportações, mais empregos e tal. Além disso, fortalece as relações diplomáticas entre os dois blocos. Então, economicamente e politicamente, Guilherme, esse acordo sim seria, como a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou, uma situação win-win, um ganho para os dois lados. Mas em termos de meio ambiente, saúde e direitos humanos, eu estou preocupada. E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Jamília de Oliveira pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é do Fernando Caulite e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.